Muito boa tarde, então, a todas e todos que nos acompanham nessa tarde de quinta-feira. Estamos muito felizes aqui recebendo a nossa querida companheira, né, camarada, essa grande liderança feminina, feminista, Manuela Dávila. E a gente inicia a nossa live de hoje dando uma grande saudação a essa mulher que nos representa, nos representou em muitas frentes e continua nos inspirando pela sua trajetória de luta como liderança desde os movimentos estudantis, hoje uma mulher escritora, mãe, trazendo todas as experiências de vida que ela vem construindo em defesa de uma sociedade melhor. Oi, então, Ana. Manu, obrigada. Como é bom estar aqui contigo. Olha, esse momento de alguma forma nos aproxima, né? E eu quero te agradecer muito, assim, por tu estares aqui para a gente estabelecer essa conversa hoje com os nossos internautas. Que bom, adoro conversar contigo sempre. Estou feliz, fiquei feliz quando tu me chamou. Sempre é bom conversar contigo. A gente tem bastante coisa em comum, né? Na nossa trajetória, nos espaços que a gente ocupou, nas lutas que a gente trava. Então, fico feliz de conversar contigo. Obrigada, Manu. Bom, o pessoal está entrando aqui devagarinho, né? A gente vai pedir para que vocês compartilhem a nossa live com os amigos, né? Para que ela possa ter o maior alcance possível, já que para nós é um grande privilégio a gente poder estar conversando com a Manu Dávila aqui nesse momento tão crítico do Brasil e, ao mesmo tempo, um momento onde a gente continua mantendo a nossa luta política em frente a essa situação toda. Mas, Manu, eu quero começar a nossa live lendo um poema para ti, te homenageando, né? É um trecho do texto do livro Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. E diz assim: quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Ela é linda, então, obrigada. Eu quero começar te dizendo isso, né, que a gente tem um conceito que mulher bonita é a que luta. Então, que bom estar com uma mulher linda, né, uma mulher assim que nos inspira tanto e que nos levou a caminhos de muita evolução entre nós mulheres, principalmente em 2018. Obrigada. E foi em 2018, né, que a gente, em setembro de 2018, nós construímos um grande movimento no Brasil e no mundo chamado Ele Não. Nós, mulheres, protagonizamos essa luta porque nós sabíamos que Bolsonaro era uma ameaça para as mulheres em razão da sua postura histórica, machista, misógina, racista, homofóbica, mas também nós sabíamos que ele era uma ameaça à vida, não só às mulheres. Então, hoje, Manu, nós que em 2018 estivemos como candidatas a vice, tu do Haddad e eu do Rosseto, e nós estávamos naquele Ele Não, que ficou marcado na história de Porto Alegre. Hoje, 2 anos depois, nós olhamos o contexto do Brasil e, frente à pandemia que nós vivemos, eu queria colocar para ti, abrir o espaço para que tu fizesse uma avaliação política sobre o momento do país, sobre os desejos que nós tínhamos lá, que se mantêm vivos em nós, e o nosso papel agora frente a esse grande desafio. É um monte de coisa, fiquei pensando por onde eu começar. Então, eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer, né, um dos caminhos para a gente construir a resposta da tua pergunta é a gente tentar entender por que as mulheres, já em 2018, eram aquelas que mais se mobilizavam, que conseguiram de forma unitária e muito ampla sair às ruas do país inteiro, uma multidão de mulheres. Eu participei em São Paulo e aqui, né, fui testemunha da verdadeira multidão de mulheres que ocupou os espaços, que ocupou a Redenção, que caminhou pelas ruas de São Paulo, de todas as capitais do Brasil, de todas as cidades do nosso país e muitas capitais do mundo. Eu acho que existe uma explicação
anterior a 2018 para isso, né, que tem relação com a crise, que vai se repetir agora, o que nós estamos vivendo no coronavírus. As mulheres sentem a crise mais forte, né, as mulheres sentem as consequências econômicas das crises em primeiríssimo lugar. As mulheres sentem as políticas de diminuição do Estado, as políticas de austeridade, também antes que os homens. Agora é fácil de entender. Por exemplo, a política de isolamento social, que restringe a abertura de escolas, né, com essas medidas anunciadas por Leite, por exemplo, da abertura gradual da sociedade sem incluir as escolas, eu sou contrária a todas as medidas de fim de isolamento, qualquer nome sofisticado que dê para esse negócio que ele está dando, né, que essa turma gosta de inventar os nomes bonitos para os negócios, mas o bicho é esse, ele está terminando com o isolamento como a gente viu. Então, como é que as mulheres vão voltar? Então, tu imagina que ele liberou loja de calçado, né? As comerciárias são majoritariamente mulheres. Bom, mas se a maior parte das mulheres assume as responsabilidades de cuidados por seus filhos sozinhas, como essas mulheres voltarão ao trabalho, né? Então, as mulheres sentem a crise com mais intensidade, sentem a ausência do Estado com mais intensidade que os homens. Acho que isso fez com que nós... se dá para escutar a corrida da Laura de um lado para o outro? Sim, mas aqui nós somos mães, a gente entende tudo isso. Ela tá tchac, eu falei, pessoal, não escuta os pezinhos dela. Então, acho que esse é o que nos joga para aquela manifestação em 2018. Além disso, na divisão histórica, digamos assim, dos papéis, a divisão histórica social dos papéis que são imaginados, né, para cada um de nós, homens e mulheres, isso que nós chamamos de identidade de gênero, que eles transformaram num negócio louco, não cabe aos homens gostar, né? Então, os homens são os machões, os homens são os que não gostam, os homens são os provedores, esse é o imaginário atribuído à masculinidade, né? Bom, a gente tem uma crise econômica, afeta a ideia desse homem provedor, mas a gente também tem um movimento de ódio muito forte conduzido pelo presidente da República. E eu, Ana, tenho para mim, quando eu paro para pensar nisso com os meus botões, que nós mulheres, nessa divisão, digamos, do imaginário, do que cabe a cada um, somos aquelas que a nós cabe cuidar e gostar, né? Cuidar mais do que nós gostaríamos, porque nós assumimos essa jornada inteira de trabalho doméstico sozinhas, mas cuidar e gostar, os afetos. E eu acho que esse movimento de ódio, para além da questão, então, material, dele colher, digamos assim, essa indignação das mulheres com a crise e com a diminuição do Estado eminente, também existe esse sentimento. Nós, mulheres, fomos, né, as cuidadoras do mundo nesse período. Como aceitar pacatamente um cidadão que defende a morte, que defende a tortura, que defende a violência, como é o Bolsonaro? Então, eu acho que é uma reação multicausal, mas esse, para mim, são os dois aspectos mais gritantes que se reproduzirão agora, né? As mulheres já são o alvo, não sofrem a crise do coronavírus igual, nem a econômica e nem a relacionada à doença, porque são a maior parte das cuidadoras, das profissionais de saúde, dos serviços essenciais que permanecem abertos na sociedade, ao mesmo tempo criam os seus filhos, são as mais empobrecidas também. Então, o resultado do que a gente está vivendo pode ser drástico para as mulheres. Nós torcemos e trabalhamos para que não seja, né? Sim. É isso, Manu, também, assim, refletindo um pouco, acho que anterior à eleição do Bolsonaro, o processo do golpe de 2016, quando a presidenta Dilma, também uma mulher, foi daquela forma deposta do poder, né? E de lá para cá, todo uma prática política de destruição do Estado veio com muita ferocidade, né? Tanto o governo Temer como agora o Bolsonaro, eles foram destruindo políticas muito importantes para nós, como o SUS, a PEC 95, que congelou os investimentos nessas áreas que hoje são as mais estratégicas, ou seja, a falta de recursos para os hospitais, para os leitos, a falta, essa prática do renda emergencial, que na cabeça do presidente eram R$200 e acabou que hoje são 600, mas não chega nunca, porque de emergencial não tem nada. Se escolheu toda uma burocratização em razão do desmonte dos CRAS, em desmonte do SUS como um todo. O papel das universidades também, quando eles dizem que lá é o espaço da balbúrdia, e na verdade poderíamos estar
construindo saídas, né, com pesquisa, incentivo à pesquisa para o tema do coronavírus, até mesmo o tema do pré-sal, né, que eu fico imaginando se hoje nós estivéssemos à frente desse projeto de Brasil, o pré-sal, com certeza, ao invés de estar servindo para os interesses do estrangeiro, ele estaria sendo investido, na minha opinião, majoritariamente na salvação, né, nas medidas que pudessem acolher a nossa população para garantir empregos, para garantir renda e para qualificar esse processo, né? Então, desde 2016, a gente veio experimentando um desmonte do Estado, e nós, que sempre defendemos o papel do Estado, né? Como é que esse discurso do neoliberalismo hoje a gente percebe que ele não se sustenta, né? Como é que a gente pode introduzir o nosso modelo de sociedade, os nossos valores de sociedade, aproveitando a deixa de que o Estado hoje não está dando conta, né, para nos tirar dessa situação de calamidade? Olha, Ana, eu acho assim, primeiro, a política brasileira, ela está nivelada tão embaixo pelo presidente da República, e é normal que quem a nivele seja ele é a maior autoridade do país, né? Então, ele é quem representa ao Brasil, o povo brasileiro internacionalmente, ele rebaixa a política num nível tão baixo, né, tão rasteiro, que quando a gente vê um conjunto de políticos, por exemplo, os governadores de estado, a maioria deles, defendendo isolamento contrário ao Bolsonaro, a gente diz assim, opa, olha só, né, tem uma frente ampla surgindo contra as ações do presidente. Então, existe, né, acho que hoje o Brasil tem uma primeira grande divisão, que é a divisão entre aqueles que defendem a salvação da vida do povo, que é a salvação nacional, porque não existe nação sem povo, né? Às vezes eles falam de nação de um jeito que parece que pode gostar do Brasil sem gostar dos homens, das mulheres, dos negros, das negras, não sei que país é. Hoje eles fizeram uma propaganda que parecia que a gente morava na Áustria, né? Dava para perguntar se essas crianças são da Áustria ou são da Noruega, brasileiras não são, né? Tudo mais branquinha que a Laura, assim, branquinha, né? A Novo Hamburgo, São Leopoldo, nem Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, onde eu me criei, teria tanta criança igualzinha para mostrar, assim, branquinha, clarinha, loirinha. Mas vamos lá. Então, assim, a primeira grande divisão hoje do Brasil é essa, né? É quem defende a vida do povo e toma como medida inicial o isolamento. Mas, para mim, não são todos os governos que defendem o isolamento que são social, que são iguais, perdão, por uma razão. Em 16 e em 18, nós tivemos derrotas que foram expressivas. A maior parte do povo brasileiro hoje é governado por governos conservadores que vieram destruindo o Estado. Então, eu vou te dar o exemplo da renda básica emergencial. É evidente, uma maior conquista da oposição no último período, junto com o auxílio para estados e municípios, que também vai beneficiar todos, mas que foi uma derrota do governo que votou contrariamente. Inclusive, 5 deputados do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, votaram contrário à renda o auxílio para os estados. Mas vamos lá, pega o caso da renda básica emergencial, que a gente fala e que é verdade, que, assim, olhando de perto, parece que o governo não quer pagar, né? A impressão que a gente tem é que ele faz tudo para dificultar a vida do povo, para criar o caos, para o povo ir para a rua tentar arranjar dinheiro para comer, para ele dizer, viram, eu avisei que não dava para fazer esse isolamento, matando muita gente, porque o centro da política deles é a morte, né? É aquilo que a gente chama de necropolítica. Fica evidente durante a pandemia como centro do que norteia, do que organiza as ações deles, é isso. Mas vamos lá. Se a gente tem prefeituras, Ana, com os CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social que tu falaste, organizados, vai ser igual o cadastramento e a luta para a liberação da renda básica? Não vai, né? Porque quem tem assistência social bombando, digamos assim, vai estar fazendo busca ativa, vai ajudar as pessoas a cadastrar, vai evitar aglomeração e fila nas agências da Caixa, como tem sido formado, correto? Sim, sim. Da mesma forma, a emergência da renda, né, sem distribuição de cestas básicas, restaurantes populares, como faz o Flávio Dino no Maranhão, é muito maior. Tu vê, a gente, no instituto que eu presido, nós distribuímos, hoje devemos fechar 28 toneladas de alimentos, né? Nós distribuímos mais que a maior parte do poder público. Como? Né? Não é possível, porque o poder público não reserva, as prefeituras, rúbrica para a distribuição de alimentos, porque não combate a fome e a miséria, né, que é crescente. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, a destruição do Estado, né, que se materializa com a destruição da assistência e do SUS lá em cima, com Temer e Bolsonaro, mas também embaixo,
com governos que destruíram o Estado, tem um impacto na implementação de políticas. Por quê? À medida que é mais precarizado o trabalho, eles aprovaram reforma trabalhista, né? À medida que a necessidade é maior da sociedade, maior é a necessidade de proteção social. E eles não acreditaram nisso. Pega o exemplo da política que nós tínhamos no governo Tarso, de ampliação do valor do Bolsa Família, acho que chamava RS mais igual. Né? Não me lembro do nome, eu não sou boa de nome. Talvez concorreu a RS mais igual. Te lembres, né? Acho que tu era deputada estadual naquele período anterior ali. Vê bem, vê o impacto que teria essa política estar acontecendo, se não tivesse sido destruída por Sartori e depois continuada a destruição por Leite. Vê o fim das fundações, o papel que a FEPS podia estar jogando para estudo, produção de fármacos, né? Então, assim, o que eu quero mostrar é que a destruição da assistência, da saúde da família, né, dessa estratégia de saúde da família, tudo isso faz com que o quadro piore no nosso país. De outro lado, Ana, eu acho, assim, para falar um pouco sobre isso que você falou, como a gente fala sobre o nosso projeto, né? Eu tive uma conversa excepcional na segunda passada, sem ser essa segunda, a anterior, com uma antropóloga que eu gosto muito, que se chama Débora Diniz. Acho que tu deve conhecer. A Débora hoje vive exilada nos Estados Unidos, ela é uma das pessoas perseguidas, né, por essa rede de ódio instalada no Brasil. A Débora usou uma expressão que eu gosto muito, que é a gente compreender o momento como uma ferida aberta. Então, eu não sou da turma que acha que naturalmente o mundo vai ser melhor depois do que a gente está vivendo. Né? Até, lamentavelmente, eu penso que se a gente deixasse as pedras rolarem só, né? Tipo assim, vamos ficar olhando. Sim, assistindo cair tudo. A tendência era que o mundo fosse um lugar ainda pior, porque é evidente que a crise do coronavírus terá impacto econômico, né? Já se anuncia aí um período econômico tão severamente grave quanto de 1929. Semana passada eu também fiz uma aula de história virtual, a gente estava falando como eu estou fazendo live, mas vai me dando umas ideias para fazer com que as pessoas conversem com outras pessoas, com o professor Júlio Veloso, sobre crise de 29, para que a gente tivesse a dimensão do que foi a crise de 29, que as comparações nos jogavam sempre para lá. Bom, depois de 29, o que se projeta no mundo, né? O mundo vai para onde depois de 29? Então, por um lado, existem alguns processos, com todas as contradições, de desenvolvimento industrial de algumas nações, tem o caso do Getúlio no Brasil, do Perón na Argentina, da chamada Revolução Mexicana, mas, por outro lado, tu tens uma construção na Europa que culmina com o nazifascismo, certo? Sim. Então, a Laura está dizendo que eu estou falando muito. Estou falando muito o quê, filha? Muito tempo, muito alto. Uma piscina. Ela disse que lembrava muito de uma piscina que a gente ficava na Argentina, né? Falei Argentina, ela se lembrou de uma viagem para a Argentina. De trabalho sempre. Mas então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa disputa é a disputa para que essa ferida que é difícil, óbvio. Oi, a Sof também apareceu aqui. Dá oi ali para Manu. Oi? Nossa, como está grande. Ela é enorme, né? Ela está com 6 anos. Boa de comer, vem ver, Laura, vai ver ela agora. Vem ver a Sofia. A Laura vem ver a filha dela agora. A Sofia. A filha da minha... já se foi. Se foi. Ela viu e se foi. Foi lá desenhar os quadrinhos, eu acho. Então, assim, fala Cine, isso eu não podia falar propaganda. É isso. Guria, ela ama essa bala. A tia Manu também adora essa bala, sabe? Principalmente aquela que tem sal na volta. Sabe? Então, assim, o que eu dizia é que vai caber a gente disputar o rumo que essa ferida vai tomar. Né? Então, todo mundo está sentindo em algum grau. As pessoas trancadas em casa, percebendo como o seu padrão de consumo, as pessoas menos, né, com menos vulnerabilidade, como o seu padrão de consumo não leva a nada, né? Então, quer dizer, quem está sentindo falta de shopping? Até ontem eu vi aquelas imagens do shopping em Santa Catarina, fiquei pensando, quem em sã consciência tem saudade do shopping, de consumir? Pois é. Né? Eu tenho saudade do meu pai, que está em Pelotas, que eu não posso ver, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas, né, da minha mãe, enfim, dos meus avós, a gente tem saudade das pessoas, né, do movimento, dos meus amigos, do meu escritório com as gurias. Então, a gente revisa hábitos. A grande reflexão, eu conversei longamente com a Marina Silva esses dias, a grande reflexão sobre o debate ambiental, né, sobre
a interdependência, a relação de nós, entre nós humanos, mas também entre nós e a natureza. A gente tem visto a rápida recuperação da natureza. Ontem era o Dia da Terra, eu vi umas imagens, olha, eu até chequei, como eu faço isso, eu chequei muitas vezes para ver se não eram falsas, porque eu não acreditava que as imagens daqueles animais, tu chegasse a ver, Ana, Não, animais a beleza de ser vindo para cidades com 30 dias de diminuição da poluição e da atividade humana desenfreada, descontrolada, né? Então, desde puma, pavões, eu fiquei olhando assim, eu falei, não posso acreditar que isso é verdade, grandes centros urbanos com isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a gente vai ter que disputar para que o mundo que saia seja o mundo da solidariedade, seja o mundo em que a saúde pública, a proteção social, a ciência, né, a solidariedade, sejam valores fundamentais e fundantes, e não um mundo de mais individualismo, de mais racismo, como eles tentam fazer com os chineses, né, de mais barreiras, né, agora é o momento, Cuba envia os seus médicos, a China envia equipamentos, os Estados Unidos aprende, né, então é um momento de muita reflexão e de muita disputa sobre qual rumo a humanidade vai tomar. Olha, tem muitas pessoas fazendo comentários aqui, mas fica quase impossível, assim, a grande maioria dizendo que te adora, te parabenizando por toda a tua atuação, né, nos cumprimentando pela iniciativa e também contribuindo, assim, nessa linha da defesa do nosso projeto de sociedade, né. Obrigada. Se nós pudéssemos, Manu, falar um pouquinho sobre a situação das mulheres agora, né, refletindo, assim, sobre o papel das mulheres nesse momento, né, eu vejo, assim, que, mais uma vez, as mulheres estão sobrecarregadas, em razão de que a maioria das técnicas de enfermagem, enfermeiras, são mulheres. Nós aqui vivemos uma experiência com líderes de ocupações, né, que são, a grande maioria são mulheres do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, construindo redes de solidariedade, né, com a Unicinos, para que chegue o alimento nas ocupações. O tema também das mulheres que atuam na área da assistência social, que é um drama, né, quando tu vê que a população carece de tantas coisas e muitas vezes o poder público municipal não consegue dar o suporte como deveria por falta de investimentos da União, do Estado. Aqui no município, o prefeito Vanazzi, ele adotou a distribuição dos kits de alimentação para os estudantes da rede municipal, desde o início, em razão de que a merenda da escola era a principal refeição das crianças mais vulneráveis. Essa semana já é a segunda rodada que está acontecendo, mas aí é isso, a gente vê que os alunos das escolas estaduais não estão recebendo alimento por conta de que o Leite não adotou essa política, né? Então, a gente sente os limites também dos gestores, né, da diferença de visão de mundo. E voltando à questão das mulheres, também o tema do aumento da violência doméstica nesse processo de isolamento, né? Como é que a gente poderia, assim, avaliar entre nós mulheres, né, essa sobrecarga que a gente está sofrendo por uma questão humanitária, pelo nosso envolvimento, né? Ontem eu vi uma matéria que nas favelas as lideranças comunitárias desistiram de esperar pelo papel do Estado e começaram a se organizar, né, de forma individual. A gente vê o MST, né, eu fiz uma live com o Edgar, eles falando também dos alimentos, né, dos pequenos agricultores, que aqui no Estado, se o Leite quisesse contribuir, ele poderia estar colaborando com os agricultores que estão vivendo a seca, e estar distribuindo os alimentos para que está faltando na mesa nas nossas cidades, né? São tantas coisas assim. Juntos aqui em alguns lugares, nós e o MST, junto com o mandado do Edgar. Pois é, então a gente percebe assim que há um envolvimento, um engajamento humanitário, que as mulheres estão muito nessa linha de frente, não só as mulheres, mas quem acredita que o papel da solidariedade ele tomou uma proporção muito maior agora. É um dever nosso, né? Independente das questões políticas, a gente precisa ajudar muitas pessoas que estão vivendo essa crise. E o tema da violência doméstica, né? Como é que tu acha que a gente poderia dialogar com as mulheres que vivem essa sobrecarga? De que forma a gente poderia pensar nessa sobrecarga e tentar trabalhar a saúde mental, um equilíbrio maior, né? Em razão de todos esses papéis que a gente vem assumindo. E como é que a gente poderia trabalhar os sinais de alerta, assim, para mulheres que estão no processo de isolamento e que agora, em razão disso,
têm mais dificuldades de denunciar a violência doméstica. Porque eu acho que nesse aspecto o isolamento ele sobrecarrega muito a mulher e coloca a vida dela em risco, né? Sabe, Ana, que eu sempre acho importante a gente falar que o coronavírus não inventou nada, né? Porque, assim, tem gente, eu li uma matéria esses dias num jornal dizendo assim que o problema era o isolamento e o álcool. Mas não, o problema é outro, né? O problema é o machismo, que já existia antes do vírus chegar, que já faz com que 43% dos homicídios, das mortes de mulheres aconteçam dentro de casa. Ou seja, aquela sensação que a gente tem quando está na rua e pensa assim, agora eu vou para casa. Que coisa boa, né? Para as mulheres, para muitas mulheres, a casa não é um ambiente seguro, né? É um ambiente de vulnerabilidade física, psicológica, de violência, né? De violência simbólica, de violência sexual, inclusive de morte. Eu estou dizendo isso porque é evidente que se a gente tem a soma de duas questões, que é a vulnerabilidade econômica aumentada em função do isolamento social e, portanto, da retração da atividade econômica e o confinamento dentro de um ambiente, né, é evidente que essas mulheres estarão mais tempo expostas ao agressor, né, aquele que ou agredia de uma maneira não tinha sido denunciado, ou fazia violência simbólica. Aquele machistômetro que a gente fez deixa bem claro, é muito raro a pessoa ir do zero à morte no mesmo dia, né? Existe uma construção de tipos de violência que vão estabelecendo, que são as violências que às vezes eles nos ridicularizam quando a gente trata, né? Então, a violência de não deixar sair com a roupa, de invadir as redes sociais, existe uma construção sempre que chega naquele fato da morte ou da tentativa de homicídio. Então, eu falo isso para que a gente saiba, né, que antes do vírus já existia e depois do vírus continuará existindo, e esse vírus o Brasil enfrenta muito mal, né, que é o do machismo. Não tem remédio, não tem vacina, é secular, né, e agora, nos últimos 3 anos, há um crescimento agudo, né, do número de mulheres que são vítimas de violência, muito estimulado pelo discurso de ódio proferido pelo presidente da República, né? Eu falo isso com muita propriedade, eu estudo redes de ódio, né? O ódio às mulheres é parte do projeto de poder deles, né? É a maneira como eles estruturam o discurso e o governo deles se dá a partir disso. Até porque o destino não seria tão ingrato com a gente fazer coincidir o tempo que eles estão no governo com o tempo que aumenta a violência contra a mulher. Então, eu acho que existem algumas medidas que a gente precisa tomar, né? A primeira é considerar os serviços de proteção à vida da mulher como serviços essenciais. Então, essas atividades não podem ser diminuídas durante a pandemia. Ao contrário, elas precisam ser amplificadas. Alguns lugares têm adotado os leitos vagos de hotel, né? Seja por iniciativa do poder público, seja a partir de iniciativas de solidariedade da sociedade, tem adotado esses espaços como espaços para acolhimento de populações vulneráveis, né? Sejam mulheres vítimas de violência, sejam populações que não têm condições de se isolar. 1 milhão de brasileiros vivem em casa de até um cômodo. Então, imagina se uma pessoa tem Covid-19, como ela vai se isolar dos outros 5, 6, 7 que vivem ali. Então, esse debate dos hotéis é um debate interessante, né? Dos espaços de acolhimento. Além disso, Ana, a gente tem essa realidade das mulheres serem as cuidadoras do mundo e de serem cuidadoras em profissões mal remuneradas, né? Então, quando a gente pega no sistema de saúde, a gente tem quem? Na base, 85% mulheres. Em quais espaços? As técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiras que não têm jornada de 30 horas, que é uma luta antiga, nossa, né, definida. Então, são profissionais ultra exploradas do ponto de vista do seu trabalho, né, com o trabalho seu, além desse, aquele relacionado à vida, né, não dividido na sociedade que a gente vive. Tem como a gente mudar isso durante a pandemia? Olha, eu acho que a nossa luta segue, né, porque na pandemia é como se a gente colocasse uma lupa no problema, né, é como se fosse um alto-falante na nossa voz, né. Acho que fica muito gritante a situação das mulheres. No mundo, as mulheres serão as mais prejudicadas. Saiu um estudo da ONU com o CONFEA, se eu não me equivoco, agora, essa semana, sobre isso. Muito interessante, está nas minhas redes, se alguém não viu. Agora, acho que a nossa luta segue a mesma. Acho que a nossa luta segue a mesma, porque é a mesma luta contra as estruturas invisíveis, né? Que perpetuam essa condição de desigualdade que é estruturada a partir de gênero e raça no nosso país. A questão racial também, né? Vê bem,
Nos Estados Unidos, esse papo de que o vírus é democrático é até um limite, né? O vírus é democrático, mas ele é democrático para atingir. Mas quem morre mesmo nos Estados Unidos são os latinos e os negros e negras. Né? No Brasil, já há estudos a coleta de amostragem em alguns estados que mostra que os negros e negras também morrem mais que os brancos. Então, a questão de gênero e a questão racial estruturam a desigualdade no nosso país e no nosso continente. Né? A gente não pode ignorar esse olhar quando pensa em formas de enfrentar a desigualdade. Manu, e assim para fechar um pouquinho também o nosso papel nas cidades, né? Tu também com esse desafio assim de Porto Alegre, nós aqui em São Leopoldo, falei um pouco das ações do prefeito Vanazzi e da vice Paulette, né? Nós aqui somos uma unidade política interessante assim nesse aspecto. A gente vem construindo uma série de ações, mas sempre com esse cobertor curto por conta da ausência da União e também do Estado, né? Inclusive, aqui a gente tem esse debate de pedido de abertura do comércio, das dificuldades dos pequenos, enfim, nós temos aqui um programa chamado Mão na Roda, que ele é local, né, que apoia os pequenos comerciantes, abriu crédito de até R$20 mil para as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade, e a gente esses dias conversava sobre o papel do Banrisul, né, o quanto o Banrisul poderia, nesse momento, estar cumprindo essa função, né, para além da questão dos alimentos, que eu acho que o governo do estado não tem colaborado, tem também o tema das linhas de crédito, porque parece que hoje ficou nas costas da classe trabalhadora decidir se faz o isolamento ou se volta a trabalhar, e a gente entende que o isolamento deveria ser um direito de todos, né, por que os pobres, os mais pobres, não conseguem fazer o isolamento, eles têm que optar por voltar a trabalhar para poder garantir a comida na mesa, né? Eu acho que essas desigualdades sociais, elas se aprofundam mais também nesse momento, né? Perfeito. E como é que tu enxerga isso, assim, em Porto Alegre, né? Tu com a perspectiva política também que tu vem construindo, dessa rede de ampliação de uma frente, né? A esses projetos neoliberais que a gente vem apontando tanto no Brasil como no Estado, assim como eu falei um pouco de São Leopoldo, que eu acho que é o lugar onde a gente também tem uma atuação de cidades. Como é que tu abordaria assim a questão da nossa capital? Sabe, Ana, eu conversando com o Armando, que é um companheiro do PT que tem me ajudado muito no debate sobre saúde, ele deu uma sugestão, eu já dei ela para o Fadino, que me disse que vai concretizá-la, e tenho falado com alguns amigos que são gestores. É impressionante, né, o efeito da irresponsabilidade do presidente e agora dessa irresponsabilidade fofinha do governador do estado, arrumadinha, bonitinha, né, de criar esse nome cheio de badulaque, porque quem vive a pressão são os prefeitos. Sim. Né? Então, quem vive a pressão, o bafo no cangote, quem conhece pelo nome é o prefeito. Né? É aqui em Porto Alegre que eu ando na rua, não sendo prefeito, é lugar da minha base, como tu não é prefeito, é lugar da tua base em São Leopoldo, que eu caminho na rua, as pessoas sabem onde eu moro, onde é a escola da minha filha, o supermercado que eu vou, aqui que a gente se encontra com as pessoas, então o prefeito vive essa pressão. Então hoje Porto Alegre também debate o relaxamento das medidas, porque é uma pressão estratosférica que tomam, né, do presidente e dos governadores. Eu acho que nós deveríamos ter uma exigência, a exigência dos trabalhadores e trabalhadoras fazerem parte dos comitês de gestão da crise. A crise do coronavírus será longeva, ela não vai passar com o fim do isolamento. Uhum. Nós teremos consequências econômicas que podem durar 1, 2, 3, 4 anos. Não é como aferir isso sem a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Veio o debate sobre a abertura lá atrás, quando o Eduardo Leite permitiu a volta da atividade industrial da Serra Gaúcha, do polo chamado Polo Metal Mecânico do nosso estado. Imagine, eu nem vou falar sobre isso, mas imagina que fosse para a reconversão industrial, tá? Para fazer respirador, para fazer máscara, para fazer coisas que o Brasil está precisando para salvar vidas. Essa abertura, ela não poderia ser feita só com o debate com os donos das fábricas. Ela tem que ser feita também desde o olhar de quem trabalha. Eles têm EPI, eles vão voltar para casa e contaminar as crianças deles. Com quem ficam os filhos das trabalhadoras? A vida não é preto no branco, pão, pão, queijo, queijo. Né? Tem 1000 tons entre tu abrir, e esses 1000 tons são construídos com o conjunto da sociedade. Então, para mim, nós temos ausência de algo estrutural no nosso país, que é a presença dos trabalhadores e das trabalhadoras nos comitês de crise. Esse é um ponto. 2,
eu acho que a gente percebe nitidamente o tipo de governo que tem pela presença ou ausência de políticas de assistência e proteção social, certo? A maior parte dos governos defende o isolamento, mas não faz, não toma nenhuma medida para que o povo mais vulnerável viva com dignidade esse período. Então, a gente é aliado desse povo na defesa do isolamento que enfrenta o presidente, porque o presidente está negando um consenso global, né? O mundo inteiro tem um consenso sobre o isolamento, é só ele, com a maluquice da cabeça dele, que não defende. Agora, na vida real, esse povo está garantindo comida para as mães trabalhadoras que não têm escola, como tu disseste. O Data Favela fez uma pesquisa, mostra que aumenta 72% o custo de vida das famílias quando as crianças voltam a comer em casa, porque a maior parte das crianças come na escola no nosso país. Nós somos um país pobre e desigual, é triste, né? Ninguém gostaria de falar isso. Mas mais triste é isolar sem garantir a comida, né? Então, vê bem, um prefeito defende isolamento e não garante que essa pessoa siga comendo, né? Então, para mim, é muito nítido o papel da destruição da assistência e da saúde básica nesse período, e no caso daqui de Porto Alegre, da capital, de média e alta complexidade também. Eu vou te dar um exemplo concreto. Nós temos aqui em Porto Alegre um hospital que foi fechado recentemente. Então, a perda de leitos que aconteceu no último período tem impacto nesse momento de crise, né? Nós temos 6 mil moradores de rua. Esses 6 mil moradores de rua foi ao abandono da Fundação de Assistência Social, da FASC, né, das políticas, a implementação de políticas de enfrentamento a esse tema, que gera essa realidade, né? Então, para mim, assim, as dificuldades adicionais que nós temos, se fossem pacientes direm as comorbidades, né? É porque nós tivemos gestões que destruíram assistência e saúde, né? E isso faz com que a gente viva a situação que vive. Para você ter uma ideia, Ana, na última semana, o prefeito anunciou a demissão de 3 mil trabalhadores de educação. Disse ele, bom, é que a creche não está funcionando, se a creche não está funcionando, ela não está cumprindo o contrato. O contrato diz que tem que funcionar para eu pagar. Não está funcionando por causa da pandemia. Então, como vivem os trabalhadores? Né? E como tu reestrutura a rede? Inclusive a rede obrigatória, de 5, 6 anos, né? Dos 4 ou 6, aqueles 2 anos, que é o que a Laura está. Esse é um tema. Suspender o pagamento do auxílio para os estagiários. Mesma coisa, né? Então ele criou recessão econômica na cidade. Mais ainda do que já se tem. E anunciou a demissão de 1.800 trabalhadores do IMESF, do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Então, é que, na verdade, o DNA não muda, né? Assim, é uma coisa impressionante. Um diante da crise que prova a necessidade de mais Estado, essa gente admite e revê os seus preceitos, né? Manu, é tão bom conversar contigo e eu me comprometi contigo de não abusar também do teu tempo, os nossos 40 minutinhos assim de live. Impossível ler os comentários aqui, as pessoas te admirando e apoiando a nossa luta enquanto mulheres. Eu não tenho nenhum poema para encerrar nossa live, mas eu tenho uma história real que te envolve para contar e para falar de solidariedade. Me ocorreu agora enquanto a gente conversava. Tu sabe que em 2010, eu quando me elegi deputada estadual, não sei se tu vai lembrar disso. Eu lembro. Tu era deputada federal, né? E aí, no dia da posse da Dilma, que era a primeira mulher brasileira eleita, eu estava assim, no dia da nossa posse enquanto deputados, do Tarso também, era também a da Dilma, dia 1º de janeiro. Aí nós estávamos de manhã na Assembleia, porque teve a posse do Tarso de manhã e de tarde era a da Dilma em Brasília. E eu pensava, meu Deus, como é que eu faço para estar na posse dessa mulher? Porque eu não fui na posse do Lula, aquela que, né, massivamente teve a presença assim, popular, mas eu queria estar na da Dilma porque eu pensava, nossa, a primeira presidenta eleita, né? E aí ela vai lembrar, mas para os internautas aqui acompanharem. Aí nós estávamos na Assembleia, eu e tu, e a gente acabou sentando uma do lado da outra durante o protocolo lá de posse do Tarso. E aí eu te perguntei se tu ia na posse da Dilma, evidente que sim, tu deputada federal e tal. Eu queria muito ir, eu até consegui uma forma, uma carona para ir de tarde, né? Mas eu também não sei nem como é que eu faço, porque eu não tenho nem aonde ficar em Brasília. E daí a Manuela, gente, eu não sei se ela lembra, mas ela disse assim,
Ana, mas tu pode ficar lá no lugar onde eu fico quando eu estou participando durante a semana eu tenho um apartamento em Brasília, quando eu participo das sessões eu fico lá. E aí eu olhei para ti e eu falei, sério? E tu, claro, eu vou estar lá. Eu nunca esqueci disso. Tu disse assim, eu vou estar lá, mas depois eu logo volto para Porto Alegre. Então faz assim, me dá teu celular, vou pegar teu número. Quando tu chegar lá no endereço, tu pede na portaria, a chave vai estar lá, tu pode ficar lá, se tu precisar dormir, tu dorme lá, depois tu vem. Gente, sabe, eu tinha que contar. Eu nunca esqueci, porque a gente está num momento boa, né? A gente está num momento que a gente fala de solidariedade, de empatia, e assim, tu mal me conhecia, né? Eu já te admirava muito, mas tu mal me conhecia. E a tua disposição ali na hora, sabe, sentada do meu lado, tu falou, capaz, guria, nem esquenta, vai, se tu precisar. E eu fiquei hospedada no teu apartamento, depois deixei um bilhete para ti, botei um chocolatinho te agradecendo pelo gesto. Eu não lembrava. Eu nunca esqueci disso. Tu olha que esses dias uma pessoa... Acho que eu passei muito perrengue no movimento estudantil e teve muito pouca gente solidária comigo. Mas alguém me disse assim, esse dia depois de uma brincadeira no Facebook, o que você lembra? Uma pessoa falou assim, depois de uma manifestação, um dia que tu deixou eu tomar banho na tua casa, eu falei, eu não lembro. Viu? Eu não sabia nem que a pessoa conhecia a minha casa, aqui já, nessa casa. Aqui. É a coisa do movimento estudantil, mas que bom que você tem lembrança. Eu tenho muitas lembranças boas contigo. Que bom que tu tem uma comigo também. Eu não esqueci disso, porque eu acho que foi um gesto muito bonito teu, né? E eu fiquei assim, como eu já te admirava muito e ainda por tua causa eu consegui ficar em Brasília naquele dia e voltar no outro, né? Eu pensei, nossa, né? Ela não é do meu partido, ela mal me conhece e ela simplesmente pegou meu telefone e falou, tá lá se tu precisar. E foi lá que eu fiquei. Quando eu tava lá, eu pensei, gente, sabe... Esse mundo, essas pessoas com quem a gente convive são pessoas muito do bem, né? Então, eu queria encerrar a nossa live dizendo isso para ti, que eu nunca me esqueci, dizendo para as pessoas que estão ouvindo, né, do quanto isso foi simbólico e forte, assim, na minha vida política. E agradecer por tu seres essa pessoa que tu é, que me inspira muito, né, que nos representa. Te parabenizar pelo instituto, né, que tu criaste, pelo tema das fake news, que é um tema que tu foste vítima dele, né, e criaste uma forma de poder produzir conhecimento sobre o que é verdade, o que é mentira na política. Então, nesse processo de fascismo, nesses valores que a gente vive, onde nós mulheres sofremos na pele, né, questões que nos envolvem, as nossas filhas e tudo mais, a nossa vida privada, eu queria te parabenizar de público, assim, dizer que a tua grandeza, assim, é imensurável pela dedicação que tu tem construído essa travada, essa luta, né, de um tema tão atual como o tema das fake news. Obrigada, Ana, que bom. Adorei conversar contigo. Obrigada por tudo. Um beijo para todos que acompanharam. Valeu, gente. Eu estou impressionada mesmo, é como a Ana Afonso sabe fazer mão bem, viu? Porque a pessoa está em casa, isolada, com a unha bem feita. Coisas que o isolamento me ensinou. Eu pintei minha unha, esses dias eu retoquei a minha raiz, eu estou me virando e estou alfabetizando a Sofia. Isso aí eu estou conversando com a Laura, para ela voltar a querer fazer as atividades da escola. Ela está gostando muito de fazer artesanato comigo. É bom também, é bom. Beijo, querida. Tudo de bom. Fica bem.